Bem-vindos de novo à Casa dos Grandes, aqui na TV de Rio Tinto. Eu começaria esta segunda parte aqui pelo Arménio, que tem aqui uma questão que eu gostava que comentasse, que tem a ver com a situação com a hipótese de vir a ser obrigatório as equipas apresentarem nos seus plantéis metade da sua constituição por jogadores formados por eles próprios. Isso, enfim, acarreta uma série de consequências. O que é que o Arménio pensa sobre isso? Acha correto? Acha incorreto? Isso é bom para o futebol? É mau para o futebol, para a competição? O que é que lhe parece? Acho que há convenientes e há inconvenientes. O grande inconveniente poderá ser que as nossas equipas, em termos internacionais, possam não ter a qualidade de facto devida para nós continuarmos nas provas europeias. Os inconvenientes também a nível nacional, acho que 50% de formação vai obrigar os clubes a andarem à procura dos miúdos muito mais cedo até a nível internacional e conseguir trazê-los com 14, 15 anos, nem que sejam estrangeiros. Eu defenderia outra posição. Não a posição dos 50%, portanto, de formação, mas uma percentagem de 20% ou 30% serem, de facto, de formação, mas nacionais. Porque isso vai criar uma guerra de formação, vai criar uma guerra que os clubes cada vez mais vão, e que já está a acontecer, se for à formação dos três grandes, já lá há muitos jogadores que não são nacionais, não é? Vai obrigar os clubes nacionais, vai obrigar os brasileiros e não só. O Benfica tinha um ou dois, um chinês, parece-me. Portanto, vai obrigar os clubes a andar a ter olheiros por esse mundo fora, à procura de miúdas com 13, 14 anos, para os trazer já para as suas escolas de formação, para de facto os incluir nos tais 50%. Eu acho que 50% de formação, independentemente da nacionalidade, é uma cota muito grande. Eu defenderia com certeza uma cota de 25, 30%, mas de formação nacional. Mas, por exemplo, um caso que eu por acaso já trouxe... Nos nossos campeonatos. Por exemplo, um caso que eu já trouxe... Mas essa obrigação é para todos os clubes europeus. Para todos, claro. Não, se esta medida a ser tomada é no âmbito da União Europeia, isso tem a ver com a livre circulação de pessoas e... Enfim, eles têm mais dinheiro, vão começar a arranjar Messi com 14 e 15 anos. O que é que ser mete um bocadinho... Vai-se aproveitar um bocado da prata da casa. Dá oportunidades a jogadores portugueses. Mas aqui eu também servo um bocadinho, enquanto os clubes grandes têm capacidade de ir buscar jogadores internacionais e de reconhecida qualidade, já os clubes que estão a lutar pela não descida ou pela permanência, ou até nas outras ligas mais abaixo, já se vê muitos, digamos, plantéis construídos por muitos jogadores também importados, de qualidade duvidosa, não é? E a questão aqui é saber o que é que se pode fazer em relação a isso, se justifica ir buscar jogadores lá fora que sejam iguais ou inferiores até aos nossos. Mas porquê que jogadores lá fora se não jogadores cá dentro? Mas o facto é que vai-se. O facto é que nós temos bons jogadores cá dentro que nunca têm oportunidade porque livremente se vai buscar os jogadores lá fora. Então, se houvesse, digamos, se esta decisão for em frente, o João, o que é que acha? Acha uma boa ideia? Eu acho que nós temos, não só em Portugal, mas nos outros países, cada um tem que aproveitar um pouco daquilo que é seu. Porque chegou-se a pontos, por exemplo, nós temos clubes da Rússia, os senhores jogam brasileiros. É verdade. Sim. E ficamos a olhar assim, mas isto é que é um clube russo, só jogam brasileiros. Isso acontece um pouco por aí fora e acho que temos de dar a oportunidade, porque vê-se, e muitas histórias não vamos conhecendo, de jogadores portugueses que, quando iniciaram nos pequenos clubesitos, prometiam ser grandes jogadores, e alguns até, algumas pessoas eu conheço, que têm um pouco aquela coisa de que podiam ter ido muito mais longe se tivessem tido a oportunidade de ser chamados a clubes maiores, que normalmente não é, porque pronto, já há negócios no estrangeiro e é preciso trazer os homens para cá. Quer dizer, mas uma das grandes, ou a maior fonte de receitas dos clubes maiores é precisamente o mercado das transferências, não é? Já não é tanto as assistências, né, as receitas televisivas, são as transferências.
isto não virá de certa forma a comprometer um bocadinho, posso responder a Sérgio? Não poderá comprometer de certa forma receitas que os clubes tanto necessitam? Vocês têm a prova mais que evidente que neste caso o Futebol Clube Porto, a nível de receitas, transferências que tem feito, tem sido um dos clubes que mais tem ganho a nível de transferências. Não seria possível ter esse nível de receitas se tivesse estar a restringido aos jogadores da formação. Se tivesse estar a formar um jogador, gastar dinheiro na formação, educação, isto e aquilo tudo, depois aplicar o jogo para que os outros clubes possam viver a liquidez da casa e ser vendido. Isso nunca na vida poderia acontecer. Isso tem provas mais que evidentes. Os jogadores formados no clube que nunca foram vendidos tão caros como foram vendidos, como o caso de Sissokos e outros questões. Em relação à primeira questão que colocaste... Mas desculpa, Sérgio, nós temos, por exemplo, o Barcelona, que é atualmente a melhor equipa do mundo, e acho que não há grandes dúvidas em relação a isso, que tem na sua base tudo é formação do próprio clube. Sim, formação do próprio clube. Messi, Xavi, Iniesta... E temos o caso do Sporting, é possível transformar grandes... É possível, a formação de ir buscar as jogadas fora. Não deixa de ir buscar as jogadas fora. Não deixa de buscar fora. Não, o Messi é formado no Barcelona. Sim, mas foi buscar o fora, não deixa de ser um jogador estrangeiro. É estrangeiro, não. Eu aqui não se refere às 14 ou 13 anos. Sim, mas enquanto a formação desses jogadores teve a ser feita, o que é que nós tínhamos no plantel do Barcelona? Sim. Antes desses jogadores aparecerem, o que é que nós tínhamos no plantel do Barcelona? É preciso ver isso. O que é que era o plantel do Barcelona conquistado, neste caso? O plantel do Barcelona é sempre uma base de jogadores que vêm das camadas jovens, depois completa com grandes craques. Exatamente. Parece-me que é essa a filosofia. Em relação à primeira questão que me tinhas feito, em termos da lei que querem implementar, é assim, em termos de competição europeia, vai haver um decréscimo muito grande para os clubes portugueses, porque deixámos de ter aquela qualidade no exterior, que não conseguimos fazê-lo com a prata da casa. Isso já foi provado anteriormente pelos clubes, que não conseguia atingir certos e determinados objetivos que agora se propõem. E o que é que comprova isso? As várias conquistas que... A taça dos campeões que o Benfica ganhou, a taça das taças que o Sporting ganhou. Sim. Isso nós estamos a falar exatamente de tempos onde os clubes portugueses ainda maioritariamente eram jogadores portugueses. Sim, estamos a falar e éramos competitivos na Europa. Estamos a falar nos últimos 10 anos e vamos ver os plantéis existentes para as conquistas existentes que foram feitas. Começou exatamente a ir buscar os jogadores a várias partes do mundo para criar as equipas. Eu tenho sempre a ideia de que eu não consigo aceitar de que na Argentina ou no Brasil ou no Uruguai tem magníficos jogadores e nós não temos cá em Portugal. Eu ponho sempre o exemplo do Sporting, que o Sporting tem demonstrado que tem formado jogadores que se tornam dos melhores da Europa e melhores do mundo. Deixa-me só acabar uma vez. Mas não sou contra O Sporting sim, mas não sou contra a atualização dessa norma, mas se fizessem uma redução não dos 50%, mas uma redução mais mínima, que obrigasse já o clube a ter 2, 3, 4 jogadores no papel principal para começar a incentivar os jogadores. E para dar uma fase também mais alongada para que haja uma adaptação. Era a favor 100% portugueses e criar uma Liga B, como em tempos houve, que de repente também se fala. Se vai agora retomar outra vez, mas que este campeonato desse que os clubes pudessem subir de patamares, mas que fossem únicos, exclusivamente portugueses a jogar. Ou seja, e temos mercado neste momento para ter essa outra liga? Há mercado para isso? Se há mercado para isso? Sim. Começa-se um pouco a ver também que os jogos estão vazios. A não ser um jogo do Porto, ou do Sporting, ou do Benfica, ou do Braga, ou do Guimarães, ou de poucos mais, vemos os estádios completamente as moscas. Se optarmos por uma equipa B e utilizarmos os preços da equipa A, então vamos ter sempre as bancadas vazias. Se utilizarmos uma equipa B com valores em conta, porque não vamos estar a pagar... E depende também do entusiasmo que se consegue criar nós vemos um pouco a taça da Liga, é tida como o estilo de uma taça pobre. É aquele estilo de deixar lá, mesmo em termos de assistência, não dá nada de assistência. Não dão uma devida importância à taça. Mas quem é que não dá? Os próprios clubes. É que esta taça foi criada, o fundamento desta taça, quando ela foi criada e foi pelo dirigente que a criou, é para ajudar as equipas pequenas.
O principal, já disse, os grandes que não valiam a pena estar lá. Só lá estão que é para chamar público. Isto não é preciso ir muito longe. Agora, se esse mesmo dirigente inventasse essa taça, vamos tentar criar mais competição, se calhar os grandes tinham outra mentalidade sobre essa taça. Agora, manda logo para baixo. Era natural. Se eu digo não, os outros dizem não. Se eu digo sim, os outros dizem sim. Não estão a perceber. Isto é, eu, na questão da equipa B, que vai entrar agora na próxima época, pelos vistos parece que já vai voltar a ser introduzidas as equipas B dos clubes. Eu presumo que se estas equipas fossem 100% jogadores nacionais, talvez aí tivessem uma fonte de rendimento para os clubes, também porem-nos a jogar e darem incentivos. E poderem ser feitos os intercâmbios entre equipa B e equipa A. Mas, por exemplo, mas por segundo plano. Mas, por exemplo, mas não tem hipótese de jogar. Não tem hipótese de jogar. Ou seja, mas é indiferente, por exemplo, o Porto fazer um jogo com 11 estrangeiros ou 9 estrangeiros nos portugueses. Se for eu, indiferente. Para mim é indiferente. É indiferente? Para mim é indiferente, quero que o clube ganhe. Ok? Agora, se vamos dar a oportunidade àquilo que temos cá, então já não sou indiferente. Então vamos apostar 100% nos portugueses. Mas também vamos ter o rebaixo. Lá fora não somos nada. Isso não é um pouco contraditório? Não é contraditório. É assim, se eu quero um clube que ganhe, vamos apostar naquilo que é para ganhar, na qualidade. Não quer dizer que os nossos jogadores não tenham qualidade. Mas até atingirem essa qualidade, vão ter que fazer aquilo que já pelo menos estão a fazer. Botar nos outros clubes. Mas, por exemplo, há aqui um caso que eu já falei, que eu posso colocar a questão assim. No Benfica, que eu já falei aqui neste caso, que para mim é flagrante, que é o caso do espanhol, do Rodrigo, e o caso do miúdo que também está no Sport, no Benfica, que se chama, agora esqueci-me o nome, o atacante do Benfica, que foi o Rodrigo? É o Rodrigo e o Benfica. O Nico Gaeta? Não, o português. O português. O Nelson Oliveira. Exatamente, esse, Nelson Oliveira. Em que ambos disputaram o mesmo campeonato mundial da Sub-20, ambos na mesma posição, em que o Nelson Oliveira foi considerado o segundo melhor jogador do torneio, mas, no entanto, é verdade a hipótese de poder se engrenar no seu clube, que é o Benfica, onde está o Rodrigo, que é espanhol, de origem brasileira. Eu acho que essa seleção do Sul-Americano tem um grande exemplo. Está a ver? Eu acho que é um grande exemplo. Nós temos grandes jogadores portugueses. Mas está aqui um exemplo em que um jogador português é preterido em função de um outro não português. Eu acho que também aquilo que eles conseguem fazer quando são chamados à equipa também é influente e é importante. E o Nelson Oliveira, às vezes que tem sido chamado, não tem sido um jogador deslumbrante, ao contrário do Rodrigo, que inicia o jogo ou entra e tem sido um jogador preponderante, tem marcado, tem criado boas oportunidades, e o Nelson Oliveira parece que, enquadrado dentro dos mesmos jogadores como é o Rodrigo, não tem demonstrado as mesmas não tem demonstrado as mesmas provas que tem. Ele jogou em Guimarães na primeira parte, não é? Foi-lhe dada a oportunidade, porque tinham que jogar dois portugueses, e ele iniciou, portanto, e esteve toda a primeira parte em campo. Lutou, é facto, lutou muito, mas não conseguiu, como ponta de lança, criar uma única oportunidade, não é? Portanto, às vezes também é preciso ver quem é que está do outro lado, quem são as defesas ou os jogadores que jogam na posição contrária àquela que... Em Guimarães o Benfica teve uma vitória fácil após a expulsão do jogador do Guimarães, porque até a história tinha sido um pouco diferente. Sim. Agora, mas não interessa nada. Agora, um pequeno pormenor. Voltando à questão aqui o nosso companheiro falou na questão de uma equipa russa que quase só tem brasileiros. Acho que isto é a impressão do fim do futebol. Porque durante uns tempos teve-se o futebol em termos desportivos. Hoje o futebol é uma indústria, e todos nós sabemos porque é que aqueles russos, naquela equipa russa estão tantos brasileiros, não é? Porque aquilo é à base do petróleo, não é? É um magnata do petróleo que comprou o clube, é dono do clube e
investe. Portanto, interessa-lhe se calhar mais investir em jogadores já feitos no Brasil, aqui ou ali, do que lhe interessa, porque todos nós nos recordamos que a União Soviética, ainda nós nos lembramos da sigla das camisolas do URSS, era uma das grandes equipas a nível europeu. Hoje, de facto, estão em decadência com a divisão do país, com a queda do muro de Berlim e tal, aquele potencial também futebolístico que havia ali diluiu-se um bocado, não é? Agora, penso que com esta medida talvez de facto se esteja a olhar, é tentar inverter e passar novamente a que o futebol seja um desporto e não... Há quem diga que a formação, digamos que é um negócio a longo prazo, não é? E enquanto a importação de jogadores maciços é um negócio a longo prazo, não é? E os clubes quando vão buscar alguém... já disse isso, digamos que há um jogador que chega este ano... uma componente económica. Mas há uma rentabilidade de 100% ou dos 100% mas depois a médio prazo isso não dá grande resultado. Porque muitas das vezes, e não só no futebol, mas nos outros desportos, que acontece em alguns países, é que quando se criam ídolos, e quando se criam ídolos nacionais, é que faz com que haja gerações que pratiquem esse desporto e queiram atingir os patamares do seu ídolo. E nós, nisto só podemos falar, nós podemos ter um caso ou outro, de vez em quando, de um ídolo estrangeiro, mas normalmente a nossa juventude não tem a noção, não tem uma noção, uma sensação que há muitos jogadores que se perdem. É diferente para um português ter jogadores chamados Cristiano Ronaldo, o Figo. Não haverá mais Cristianos Ronaldos por aí. Há muitos, eu penso que em Portugal há muitos. Eu acho que em Portugal há muitos e é preciso dar oportunidade aos portugueses. Mas também concordas comigo? Eu não concordo com a equipa, apesar de, pronto, lá está, mais uma vez, os resultados é que interessam, mas eu não concordo com uma equipa, no caso de um clube, de sentir, por exemplo, o meu Sporting, transformar-se pura e simplesmente numa empresa e eu dizer assim, mas então afinal, quem são os meus jogadores do Sporting? É tudo estrangeiros, não há um português, não sobressai mais ninguém. Então o Sporting deixou de ser aquele Sporting que mandava portugueses, jogadores portugueses para a Europa, deixa de o ser e então passa a ser campeão, mas com máquinas estrangeiras, um importador a estar numa indústria. Mas, João, eu gosto muito da ideia, porque o meu Sporting é o Sporting Clube de Portugal. Está bem, mas João, o Sporting durante muitos anos importou os jogadores, vamos nem falar, sim, da formação para a equipa principal e não deu nada. Os campeonatos foi sempre aquilo que a gente viu. Atualmente, eles importaram os jogadores para isso formar. Penso que tínhamos que ver muitas histórias que se passaram neste passado próximo e discutir às vezes o porquê de certas coisas. Parece que ninguém mais se lembra daqueles lutos que o Sporting fazia há uns anos atrás, aquelas arbitragens muito esquisitas que aconteciam e reclamava-se e nada se fazia. Aqui o que acontece também é que mesmo um jogador que dê nas vistas, no caso do Sporting, já lá esteve o Nani, o Cristiano Ronaldo passaram com o Sporting. Sim, mas o Cristiano Ronaldo... Só que quando começam também a dar nas vistas, também são levados para outros clubes também. O Cristiano Ronaldo é no futuro também, mas o clube não tem dinheiro, o Cristiano Ronaldo... João, o clube não tem dinheiro porque não tem onde formá-lo. Não tem onde ganhá-lo. Tu se formas jogadores, mais cedo vais mandá-los embora, pouco vais ganhar. Ok? Agora vamos inverter as coisas. O Sporting passa a ser o Porto, que importa e vende caro e tem fundo. Pode formar jogadores de base, explorá-los ao máximo e vendê-los caro. Porque tem fundo para aguentar o jogador. Sim, pronto. Estás a entender? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é quem é, mas não foi formado no foi da formação do Sporting. O Porto foi formado lá, teve que ir lá para fora para explodir. Não é? Ele no Sporting não explodiu. Não, ele foi formado no Sporting. Ele foi formado no Sporting, mas teve que ir lá para fora para se dizer que ele não se é que ele se foi lá para fora já foi por alguma razão. Viram qualidades. Foi à sorte. Foi lá para fora. Viram qualidades. Ele foi do Sporting para o Manchester. Então vamos falar uma coisa. Agora, o Futebol Clube Porto foi contratar o Anderson, jogou uma época no Futebol Clube Porto e foi com o mesmo valor do Nani. Vamos ver o custo que o Sporting teve com o Nani e vamos ver o custo que o Porto teve com o Anderson.
O ganho foi o mesmo. Pois, ou foi mal vendido, ou outro foi bem vendido. Não, os ambos foram vendidos pelo valor deles, com 30 milhões cada um. Lá está, é tal Só que o diferença. Futebol Clube do Porto foi buscar o jogador feito, teve cá, vendeu o que tinha a vender e foi. O Sporting andou a investir, forte e feio. Mas lá está. Não era jogador feito, era um miúdo. Era um miúdo, já gostou. Este como o Heitor. Não é como este meu turbo, ou seja, é um jogador que tinha uma qualidade para entrar logo na equipa principal, portanto que ele pouco nada mudou na equipa B. Mas lá está a diferença de um clube de futebol e da indústria. São duas Mas visões hoje em dia a diferentes. gente não pode olhar para um clube. duas- Olhar para o clube de futebol, temos que olhar para o clube de futebol como indústria. Não, eu continuo a olhar para o meu Sporting, como o meu Sporting Clube de Portugal, o meu clube, que eu sempre adoro. Era o plano que é um romântico. Não sou romântico, eu acho que recordo-me quando o Sporting passou a ser SAD, eu recordo-me da confusão toda que existiu, dos sócios não entenderem bem a situação, de nós deixarmos de ter um clube que pertence aos sócios e passarmos lá está a ter Mas o clube não pertence aos sócios. para nós continua a pertencer aos sócios na mesma. Continua a pertencer aos sócios na mesma. Mas quando se passa aquela situação da SAD, isso criou confusão na cabeça de muitos gente. Os grandes ativos é que são das SADs, mas o clube Um clube tem que ser gerido exatamente como uma empresa, compreendo isso. Pronto. Há outro ponto que eu também, que é diferente deste, mas enfim, ao cabo, está tudo ligado, também saiu agora, exatamente, saiu agora no... A indústria do futebol também é outro. Uma situação agora recente tem a ver com a proibição pelo Tribunal de Civil do Porto da utilização de marketing das empresas que patrocinam a Liga. Estás a Bwin e o Betclic. Que portanto não foi autorizado a sua... Não foi autorizada a sua utilização. A sua utilização. O que é que lhes parece? É assim. Fala-se em quebras de receitas na ordem dos 20 milhões de euros. Sim. Mas isto não está esse o aumento do IVA no futebol, 23%, depois passa a 23%. Mas isto já acho bem. Taxas de publicidade também acho que aumentam muito consideravelmente. Os clubes que não andam a nadar propriamente em dinheiro. Bom se sentir. Como é que se descalça desta volta? É assim, em relação à Betwin ou essas É empresas de apostas, mais uma razão para não fazer formação, não? se calhar. Não, é assim, em relação à Betwin, ou lá como é isso, acho que é uma Bwin. O Betclic, Bwin. É o Betadine. Dizia um ilustre esportista, falecido há pouco tempo, gostava muito de ouvi-lo, que ele falava do Betadine. Era o Betadine. Em relação à Bwin, Para o bom entendedor.